tirando espada das costas, mano. Ninguém na Idade Média tirava espada das costas. Você tá entendendo? Oi, eu sou Thiago Braga, especialista em História da Guerra, e sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas, meu novo canal. É novo porque eu já tenho um canal velho de 3 anos que eu faço umas animações muito loucas sobre história. E se você não conhece e gosta de história, dá um pulinho lá que você vai gostar muito do Impérios AD. O link está na descrição para você. Então, se você veio de lá para me prestigiar aqui, muito obrigado. Mesmo assim, eles mergulham em direção aos porta-aviões atacando com tudo. E eles caíam, um após o outro, até que não sobrou mais nenhum. Mas então, eu resolvi criar esse novo canal para falar em mais detalhes sobre história, táticas e estratégias de jogos, filmes, livros, além de mais detalhes de batalhas da Idade Média antiga que a galera me enchia o saco para fazer e eu queria muito fazer também. Aí eu aproveitei a oportunidade. Então, se você curte tudo isso, você vai curtir o Brasão de Armas. E nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma análise de jogos ambientados na Idade Média com as maiores bizarrices que você jamais viu. Então se inscreve, ativa o sininho e vamos nessa. Corrente e bola. For Honor. Conscripted criminals refill our ranks. Isso aí acontecia mesmo. Criminosos em guerra, normal. Sometimes, however, you find it. Então, essa arma que o cavaleiro está usando aí é chamada flail em inglês, e aqui a gente chama de mangual de guerra. Todo mundo acha que essa é uma arma muito comum, extremamente usada na Idade Média, igual uma espada ou uma adaga. Só que praticamente não há documentos detalhando o uso delas e pouquíssimas imagens fazem referência a como ela funcionava. Então só o que a gente tem, na verdade, são algumas pinturas isoladas que não explicam nada. E dá só uma olhada na forma como ele mexe a arma. O cavaleiro podia se enrolar todo com ela. Ela não era prática, não era rápida. Se ele errasse, ele ia precisar de uma janela enorme de tempo para se recompor novamente e voltar ao ataque. E basicamente ele ia precisar mover o corpo todo junto para a arma não pegar nele nas costas ou então machucar o braço na hora do movimento. Na Idade Média tinha muitos manuais sobre novas armas, como elas poderiam ser usadas, só que algumas eram tão bizarras que elas nem saíam do papel e muito possivelmente o mangual de guerra era um deles. Ou seja, em uma guerra medieval, o mangual de guerra não era real. Esse aqui é um clássico que a galera ama. Eu nunca joguei porque eu não gosto de jogo assim. Parece que ele é baseado na mitologia eslava em um cenário clássico europeu. Tavernas, castelos, burgos, feudos. Eu sei que isso aqui é um jogo de fantasia e não adianta me encher o saco nos comentários que é só um jogo que eu sei. Mas eu tô falando do ponto de vista histórico. Tirando espada das costas, mano. Ninguém na Idade Média tirava espada das costas. Você tá entendendo? Se fosse uma espada curta, talvez ainda desse. Mas ele tá tirando uma espada de 2 mãos de uma bainha das costas. Quero ver ele fazer isso aí no campo de batalha, hein? Ele ia deixar de ser Witcher para virar Defunter. Espadas de uma mão tinham entre 50 e 80 centímetros de comprimento e elas eram levadas no quadril. E já espadas longas tinham 22 centímetros só de pegada. E as lâminas chegavam a 1,10 m de comprimento e elas eram carregadas no ombro. Ninguém ia conseguir colocar um trombolho desses nas costas, muito menos colocar e tirar do jeito como esse cara faz. Campo de batalha precisa de velocidade, praticidade, eles têm que colocar e tirar a espada com rapidez, senão já era. Mas colocar a espada longa nas costas, cara, isso aí já é demais, né? Vikings de mentirinha. Assassin's Creed Valhalla. Frio infernal, todo mundo sem comida, uma típica cidade viking. Só que não. Essa ideia de que os vikings não tinham comida e só viviam no frio, gelo para todo lado e que por isso eles tinham que invadir outras terras é simplesmente um absurdo. Principalmente se eles vivessem na parte sul, na Dinamarca, na Suécia, na Noruega. Se fosse muito ao norte, até poderia forçar uma barra. Mas eles tinham sim bastante comida, tinham plantação. O que acontecia às vezes é que eles tinham mais pessoas do que tinham comidas para oferecer. Aí eles tinham que invadir, não tinha jeito. Mas eles tinham comida sim e viviam muito bem. A típica pele do lado de fora da roupa, para deixar o cara maior, com cara de brabo. Mas eles não usavam pele para isso. O objetivo da pele é para aquecer, então para que ela ficava do lado de fora do corpo? Ela tinha que ficar dentro da roupa. Olha que coisa linda. Cavalgando as ondas de pé, como uma bailarina no mar tempestuoso, equilibrado. Na vida real ele já estava no fundo do mar há muito tempo, e primeiro que os vikings morriam de medo de tempestade. Era uma vida braba.
Então não dava para o viking navegar na ponta do navio de pé no meio de uma tempestade. Se é difícil se equilibrar quando você está saindo de uma barca na Baía de Guanabara, imagina navegando em pé em um mar assim. Isso é mentira. E eu sei que eu estou falando porque meu pai é pescador de alto mar profissional e ele nunca fez isso aqui. E portugueses navegam muito melhor do que vikings. Ponto final. Mas esse é um típico langskip viking ou drakkar. Certinho. Assassinos que matam sem nenhum critério. Armaduras de couro. Deixa todo mundo bonitão, né? Esbelto, slim. Isso é mentira. Não tem evidência nenhuma de que os vikings usavam esse tipo de armadura de couro. Eles usavam um jaquetão acolchoado e cota de malha por cima, com um cinto na cintura para distribuir o peso. Como você mesmo pode ver nesta imagem de um autêntico viking. Ah, isso aqui é muito legal, hein? Os vikings não precisavam de capacete, né? É porque eles eram conhecidos por ter cabeça mais dura do que ferro. Então para que capacete, né? Só que na verdade era muito melhor eles usarem capacete de chifre do que não usarem nada. Grande assim? For Honor. Olha o tamanho do cara e da armadura dele. Lawbringers are just... É que a ideia aqui é dar grandeza, robustez, mostrar que é um cara brabo. Um tanque de guerra medieval. Só que armaduras medievais não eram assim, elas eram versáteis, elas eram feitas especificamente para o cavaleiro que as iam usar. Era uma obra de arte desenhada para eles se movimentarem com rapidez e serem muito versáteis no campo de batalha. Eles podiam correr, pular, girar, até dar cambalhota. Mas esse ogro aqui não... Parece que a cada passo dele é um terremoto. Desculpa, mas se cavaleiros europeus lutassem assim, eles não iam conseguir construir os maiores impérios da história. Olha como ele abre a guarda. 15 minutos depois ele ataca. Em uma batalha de verdade na Idade Média, eles estavam constantemente se defendendo, se esquivando, então não tinha tempo para eles darem um golpe super poderoso para destruir o inimigo. E essa é uma arma de verdade. Ela é chamada Poleaxe. Só tem um pequeno probleminha nela. Olha o tamanho dela comparada com o cavaleiro. Em geral, as Poleaxe, elas tinham exatamente o mesmo tamanho do cavaleiro para ele conseguir manusear a arma. Se ela fosse muito maior e muito mais pesada, ia ser muito mais complicado ele conseguir dar o golpe certeiro e conseguir se esquivar e se movimentar com velocidade. E ela podia fazer exatamente isso, derrubar o inimigo, podia cortar, arma de impacto e lança ao mesmo tempo. Só que eles não eram tratores assim não. Fogo neles! Mordhau. Quem não gosta de flechas incendiárias, né? O céu iluminado com aqueles raios de fogo caindo sobre os inimigos, todo mundo pegando fogo. Elas eram reais e causavam terror mesmo. Imagina essas flechas de fogo em um cerco em um castelo, ou então naquelas vilas com aquelas casas de madeira, telhados de palha. Era o terror da galera. Não tinha nada que assustasse mais na Idade Média do que um fogaréu numa vila. Mas aí eu te pergunto, por que um exército de verdade perderia tempo jogando flechas incendiárias um no outro num campo aberto? Se uma flecha já podia matar o inimigo, para que tacar fogo nele se ele já morreu? Dragõezinhos no ar. Skyrim. Para muita gente, falar de dragão na Idade Média é a mesma coisa que falar de espada. Espada, dragão, dragão, espada. De repente você está andando em um vilarejo na Idade Média e você vê um dragão numa moto. Normal. No período viking, então, Skyrim mostra bem isso porque ele é totalmente ambientado no período viking, dentro da mitologia nórdica. Mas se você acha que os vikings imaginavam dragões assim, desculpa, você não sabe de nada. Essa ideia de dragões voadores cuspindo fogo veio do período pós-viking, na época que eles foram conquistados pelos cristãos. E essa ideia ganhou ainda mais forma depois que a Edda foi escrita por Snorri Sturluson, que era um islandês que se tornou cristão e difundiu ainda mais essa ideia. Só que no islandês antigo, os vikings usavam uma outra palavra com um significado completamente diferente. Ormir, que significa serpente. Tá, amor, vai. A palavra Ormir, que significa serpente e não dragão. Então nada de dragões gigantes cuspindo fogo, voando por aí. Isso não existe. Para os vikings eram serpentes gigantes. E os vikings viam serpente em tudo que era lugar, inclusive eles colocavam essas serpentes na proa do navio para assustar seus inimigos com aquelas criaturas horrendas. Então se você gostava de dragõezinhos voadores cuspindo fogo, desculpa, mas te enganaram esse tempo todo. Espero que vocês tenham gostado dessa seleção grotesca de erros históricos nos jogos. Nosso canal está começando agora, então não deixa de se inscrever, curtir e compartilhar com quem curte. A gente está só começando.
Então até o próximo Brasão de Armas e até mais.